Oi, gente querida. Faz bem. Estou de volta. Senti muita falta de todos vocês esses dias, mas eu estava muito cansada. Precisava respirar, como eu falo aqui, recarregar as baterias, me ligar um pouco a outras situações. E foi isso que aconteceu, que é o que eu gostaria de conversar com vocês hoje aqui. Nessa semana, eu tive a oportunidade, e não foi algo que eu busquei, foi algo que assim apareceu na minha frente, de acompanhar 3 manifestações de bolivianos lá na Argentina, em Buenos Aires. E nestas manifestações organizadas pelos setores da esquerda, numa delas que foi em frente à embaixada da Bolívia e à noite, e era a única que tinha polícia. Nos demais, eles andavam pela rua livremente e não sofriam retaliação, nem das pessoas que passavam, nem era acompanhado por nenhum tipo de policial, passavam livremente fazendo a manifestação deles. E tinha muita gente, muita gente. A convocação saía pelo Twitter, as TVs, fossem elas conservadoras ou progressistas, entrevistavam com respeito e conversavam, debatiam o assunto, não se vê aquela manipulação que aqui existe. Até a conservadoríssima CNN entrevistou a Inês, mas fez perguntas que você via que ela espremia a mão na hora de responder, por exemplo, que tentaram tirar a liberdade de manifestação do Evo. Ela foi perguntada disso no ar e ela se espremeu toda. A pessoa até chamou o comercial porque ficou notório o nervosismo. Enfim, as coisas são faladas a claro. E nessas manifestações, né, que foi em frente ao consulado, a embaixada, não sei, da Bolívia, foi embaixada, se não me engano, era a única que tinha policial por ser um território boliviano, né? Então, para não acontecer o que aconteceu aqui na Venezuela. Então, e os policiais, mesmo assim, muito respeitosos, fazendo só o isolamento, fazendo ainda a proteção daqueles, porque em determinado momento o meu marido se empolgou e estava no meio da rua já, e o policial só veio e disse: olha, o senhor não pode ficar aqui, que o senhor está correndo risco, tem que ir mais para lá. E ele foi, e não existe esse fascismo que a gente passa aqui nas manifestações, que as pessoas já vêm para cima, com ódio, com aquele horror, tanto os que são da polícia como não, eles parece que já vêm com vontade de bater. Lá eu não senti isso em nenhuma das 3. Mas o que me pediram, e é o que eu estou cumprindo aqui, é que divulgássemos a causa deles. Então, para todos meus irmãos, que foi o que eles me falaram, somos irmãos, um beijo, está aqui a causa, a manifestação da Bolívia, depois eu vou colocar as fotos nas minhas redes sociais, e estamos estamos nós outros juntos, muito juntos. E nesse momento histórico, porque passa a Bolívia, mesmo os jornais tradicionais de lá, eu li Clarim, que é problema, La Nación, eles faziam uma cobertura muito jornalística, eles davam os fatos, não era partidarismo e política como a gente tem aqui. E, inclusive, eu trouxe o jornal e acabei esquecendo agora na hora de gravar, depois também eu posto na comunidade. O La Nación de sábado eu comprei especialmente para a comunidade Paz Bem ver. Na capa, estampado, vem Francisco, que em reunião lá com os advogados e juristas, falou do lawfare, falou da prisão preventiva sendo usado politicamente, falou do mercado. Enfim, ao longo desse Faz Bem nós vamos conversar mais sobre isso. Mas tudo isso veio estampado na capa do jornal. Claro, depois tinha um breve olho na matéria. Não chegava a ser um olho, era um artigo mesmo assinado, falando que se Francisco poderia falar das questões políticas ou se ele tinha sido levado lá para falar das questões do espírito, da religião, mas é tudo muito claro, não é manipulada de forma semiótica a informação. E aí, falando em Francisco,
Eu tive uma emoção muito grande ao entrar na igreja, lembrei muito do Mauro, inclusive, na igreja que o Papa Francisco, então Bergoglio, né, arcebispo, que costumava rezar a missa, lá existe um museu. E uma outra grande surpresa que eu tive foi quando no bairro de Palermo Sorro, que é uma Vila Madalena, né, muitos eventos da noite, lojinhas, e tinha uma loja descolada para bebês, e quando nós entramos, o argentino perguntou, estava tocando o Seu Jorge, então o brasileiro, a gente falou, tá tocando São Jorge, eu falei, ele falou assim, você é do Brasil? Sim. E a pergunta dele para mim foi assim, o que se passa com essas pessoas no governo que estão lá? E daí nós começamos a conversar, uma pessoa de esquerda também, se não me engano, Frederico, se tivesse em algum momento assistir o canal, faz bem um beijo. Frederico nos mandou um beijo, falou, olha, vai aqui na loja do meu amigo do lado, que é uma loja de roupas, mas tem os bonequinhos de madeira. E nós fomos. E qual a surpresa? Que bonequinhos de madeira eram estes? Tinha lá Dilma, Evo, Che, Fidel. E aí nós perguntamos, e o Lula? Estava esgotado. E estes mesmos bolivianos, quando a gente conversou ali na embaixada, eles diziam pra gente, a gente disse, olha, né, nós somos do Brasil, Lula. E eles disseram, eles abriam um sorriso, falavam assim, Lula saiu, né? O Lula saiu. E tinha ali muitas mulheres, muitas mulheres. Isso era duplamente emocionante. Muitos representantes de povos indígenas, dava para ver pelos traços, mas muitas mulheres. E como emoção, não é pouca, eu estive lá justamente quando Dilma estava com Rica e com Amorim, com a reunião do grupo de Puebla. Claro, passei na frente do local, olhei, fiquei com muita vontade, mas sou uma mera cidadã comum, então não iria fazer nenhum outro movimento. Mas foi muito gostoso sentir essa espiritualidade da esquerda. E por conta disso, é que eu resolvi trazer no Paz e Bem de hoje um pouquinho dessa mescla, né, interreligiosa, no seguinte sentido. Assim que o Papa falou sobre o lawfare, porque a Cristina Kirchner também sofre com essa questão lá na Argentina, ela já tuitou. O Alberto Fernandes rapidamente respaldou toda a fala do Papa sobre o uso arbitrário da prisão preventiva. E disse que conversou, desculpe, gente, eu estou com uma cola aqui para não esquecer os tópicos, e está em espanhol, então às vezes pode ser que eu me atrapalhe na hora de falar, porque eu não sou muito boa em tradução, eu consigo falar as línguas que eu falo lendo na língua, mas quando me manda traduzir eu sou meio atrapalhada. Então diz que falou várias vezes com o Papa e também lembrou, né, da prisão do Lula. E tudo isso veio despertando dentro de mim, apesar de um momento grave que nós vivemos com a Bolívia, com o Chile, mas vem despertando uma certeza que dentro de mim eu sempre tive, que tudo isso vai passar, que está formando aí uma resistência espiritual latino-americana. Nós estamos nos fortalecendo numa unidade muito grande. E isso não tem preço, porque mesmo os argentinos, como eu já mencionei, os que eram politizados, os bolivianos, de outras nacionalidades que você encontra lá em Buenos Aires, eles vão conversar conosco sobre essa irmandade que nós temos. Essa irmandade com uma causa coletiva, né? Porque ser de esquerda é isso, tem uma causa coletiva. E quando você ouve da boca do Papa falando da idolatria do mercado, lembrei que o IHU traz a íntegra do discurso do Papa, mas dizendo que a pessoa se vê em defesa diante dos interesses desse mercado divinizado
e que hoje alguns setores econômicos têm mais poder do que os próprios estados, e isso deixa o cidadão fragilizado e leva a um modelo de exclusão automático. Então, maximizando o lucro, ataca aqueles que sofrem das questões sociais. E que o Papa vai dizer para esses juristas que eles deviam se perguntar o que eles podem fazer com esse conhecimento. Então, isso é uma chamada, né? É uma chamada ética, não só religiosa, mas ética, que é um papel da espiritualidade. Né? Dizer, olha, não torturem as pessoas com prisão em segunda instância para não ganhar a eleição. Né? Não cometam, não vão lá criminalizar os protestos sociais só porque vocês não querem ser contestados. E quando o Papa chama esta fala para ele, já disse, né, eu sou espírita, mas como liderança política e espiritual, não tenho dúvida que o Papa Francisco nos dá um alento gigantesco. Nós podemos olhar essa questão do excesso de individualismo na sociedade de uma nova forma também, com a união dessas esquerdas pelo mundo. Parece que primeiro ela se uniu aqui no Brasil, né, com todo esse sofrimento que nós estamos passando, e agora ela está com esses crimes financeiros, com esses golpes que vêm sendo dados em nome da fé, mas na verdade é um fundamentalismo materialista, né, que tem aí. Nós estamos tendo a oportunidade de olharmos uns aos outros numa espiritualidade latina. Eu fui, inclusive, ao Museu Latino e uma grande emoção. Depois eu vou contar mais sobre o Museu Latino e sobre as obras. Uma grande emoção me percorreu. E o Papa vai falar de uma outra maravilha, ele vai falar da justiça restaurativa. Já tem muita gente falando sobre justiça restaurativa. Eu vou até tentar trazer de novo o Shoas para cá, porque ele fala muito, ele trabalha com isso, e ele é espírita também. Ele esteve com a gente logo no comecinho do canal, junto com a Dora, tem um vídeo aí para quem quiser ver. E sobre esses ataques, né, esses ecocídios, esses ataques à natureza, em nome do lucro. Então, esse senso elementar de justiça, que muitas vezes já está impregnado na espiritualidade da esquerda, talvez, com todas essas atrocidades, que não estou justificando nem falando que são boas, mas seja um momento de despertar novas consciências que ainda estejam adormecidas e alheias a tudo isso que se passa. E sim, nos libertarmos dessa violência que o Papa também fala, que essa questão da demagogia punitiva, na verdade, ela é um incentivo à violência. E que tudo isso gera o quê? Uma cultura de descarte, uma cultura de ódio, como existia no tempo de Hitler. Isso é o Papa falando, não é? E essa cultura do ódio, ela precisa ser vencida. E o caminho é esse. O Lula indicou o caminho, tanto é que o Lula está mais forte, mais fortalecido, aprendeu, tem dado uma força para o canal Paz e Bem, nós agradecemos muito, e é merecido sim da parte do Mauro, mas nós precisamos, nós podemos, na verdade, nos levantarmos contra tudo isso. Não só nas ruas, nos manifestando, isso é importante, claro, mas com essa espiritualidade do amor. Quando eles querem punir, nós queremos a reinserção dessas pessoas num novo modelo de pensamento. E esse novo modelo de pensamento, ele passa por uma revisão da pessoa, mesmo na sua espiritualidade, mesmo para aquele que não acredita. E como eu estive na Argentina, eu me sinto aqui na obrigação de falar de um grande pedagogo espírita, assim ele é considerado, que é Humberto Mariotti. Ele foi um grande divulgador da doutrina espírita, viveu de 1905 a 1982, foi filósofo, poeta, jornalista, escritor, dirigente espírita. Ele era de uma província chamada Zárate, em Buenos Aires, e ele sempre manifestou uma inteligência precoce, um talento natural para
liderança e tornou-se amigo das ideias de um outro que se chama Porteiro. E juntos escreveram várias obras e depois eles foram ter contato aqui no Brasil com o Herculano Pires. Herculano Pires, com quem Dora encontra, que hoje em dia é minha professora, minha educadora, conviveu desde os 2 anos. Então, ele defendia o quê? E agora, saindo do catolicismo e indo para o espiritismo, que é o terreno que eu circulo melhor, ele defendia o quê? Ele defendia o espiritismo como uma ciência integral, Mariotti, e progressiva, sem prejuízo de sincretismo e do religiosismo. Então, e o Mariotti, ele foi muito fiel ao pensamento do Porteiro e ele militou muito, muito, muito por um espiritismo que fosse um educador, mas no sentido laico, não de querer transformar ninguém em espírita, não de fazer proselitismo. E ele tem várias obras, mas muitas obras publicadas, mas eu peguei uma aqui, deixa eu só encontrar aqui o texto, eu peguei uma para falar um trechinho aqui com vocês, só para a gente ver um pouco sobre a questão das ideias sociais dele, que ele fala assim, os ideais espíritas na sociedade moderna. Esse livro é bem antigo, não sei se é de 1950 ou antes disso, é antigo. Depois, se alguém souber o ano, coloca aí para mim na descrição do vídeo que eu vou gostar bastante. E eles vão falar o seguinte, que as estruturas que se configuram à vida do Estado expressam-se através de múltiplas leis que regem o desenvolvimento social. Então, veja, lá atrás, este argentino espírita já estava falando em questões de desenvolvimento social. Então, ele estava falando em se fazer leis sobre novos alicerces de realidade, que as leis, muitas vezes, têm uma origem que se acomoda à necessidade própria de cada civilização e cultura, mas não representam pura justiça, nem servem para resolver nenhum momento o fato da situação que cabem ao homem viver e experimentar. Então, ele está dizendo o seguinte, que a lei, muitas vezes, é fruto do quê? Da mentalidade humana. Nós estamos vendo isso no Chile. Eles estão há 30 anos com uma constituição da época do Pinochet que está acabando com o Chile, por isso que eles estão na rua. Então, é muito importante, eu vi o Mauro no Paz e Bem da segunda-feira falando sobre a questão da justiça permear a nossa espiritualidade. E é bem isso que o Mariotti lá atrás já estava dizendo que os conglomerados sociais que permanecem em estado de quietude são os que respondem ao conceito misoneísta das coisas, ou seja, a código e lei nunca diferem das suas concepções ideológicas, então a pessoa fica quieta. Mas, em determinado momento, essas velhas instituições jurídicas e dogmáticas têm que ser revistas, e é isso que o Papa Francisco está falando. Então, nós espíritas também temos isso na fala do Mariotti, um argentino politizado, e que nos trazia isso. E o Papa está falando mais, ele está falando o seguinte, olha, os pobres são preciosos aos olhos de Deus, porque eles não se sustentam sozinhos, com as suas próprias forças, eles precisam de alguém que os leve, mas não os leve no sentido de caridade, de dar sobras materiais, não, de vamos andar juntos. E nessa caminhada nós conseguimos algo mais, como aconteceu, né? A Bolívia vinha decolando, nós vínhamos decolando, e quando tudo isso vai acontecendo, automaticamente tentam nos tolher. Mas um outro comentário, eu acho que eu estou me alongando demais, mas eu vou fazer mais 2 comentários que eu gostaria de dizer. Um é sobre as mulheres, que eu disse que tinha muita mulher entre as bolivianas, muita mulher forte, que você vê nos traços, no olhar, na respiração, no jeito de marchar, que são pessoas fortes, que estão ali em luta e que sabem o que querem. E aí eu fui resgatar um texto do filósofo espírita Leon Denis, que foi um operário pobre, chegou a ter os dedos sangrando, trabalhando na Casa da Moeda, enfim, ficou com problemas de visão,
e sempre foi à esquerda, onde ele diz o espiritismo e a mulher. E aí ele vai dizer, e eu estou dizendo da mulher, porque nós vimos lá Dilma em Buenos Aires, a Kirchner, que ganhou a eleição como vice-presidente, então ele vai dizer o seguinte, olha, encontram-se em ambos os sexos excelentes médios, e a mulher parece otorgar das mais belas faculdades psíquicas, porque a mulher, ela é mais sensível, não sensível no sentido de frágil, mas psiquicamente mais aberta à natureza, à arte, à beleza, à piedade, à caridade. Então, com esta abertura dela, ela acaba sendo também na mediunidade uma pessoa mais eclética, né, que consegue passar pelas mais diversas fases. E aí ele vai, nesse texto é muito bonito, não vai dar tempo de eu falar tudo que eu quero para vocês, porque eu voltei com muita vontade de falar com vocês, mas ele vai falar da antiguidade pagã e de como essa mediunidade se desenvolveu ao longo das mulheres, mas o fato é que nestas manifestações você sentia aquele arrepio ao chegar perto, não só da multidão, mas principalmente dessas mulheres que estavam lá e não estavam de brincadeira e estavam lá exigindo de volta aquele que é o presidente delas, que é o Evo, e continua sendo o presidente da Bolívia, apesar de todo esse golpismo que se estabeleceu lá. E aí os assuntos políticos, tem várias lives que eu acompanhei, inclusive 247, para quem quiser ver. Mas, para finalizar com Leon Denis, o Leon Denis tem um livro que nós já estudamos até no canal de Sejus, que se chama Socialismo e Espiritismo. Na verdade, esse livro é um livro póstumo, que tem vários artigos do Leon Denis, e que eu acho que se ele não tivesse desencarnado, ele ia publicar dessa forma, mas é importante dizer que foi publicado depois que ele desencarnou. Desencarnar para a gente é morrer. Então, e ele vai falar de sociedade, porque essa questão das manifestações me permeou demais. Infelizmente, nós tivemos a manifestação na Paulista, no domingo também, então ele vai dizer o seguinte, e que o espiritismo, ele é revolucionário no sentido de reivindicar as mudanças da estrutura da sociedade, combatendo a concentração da riqueza e a ausência de fraternidade, grifo meu, sororidade, que significam a manifestação dos privilégios e dos excessos no uso dos bens. E daí ele vai chegar em Jesus. Ele vai dizer, Jesus, filho de artesãos, ensinando pelo próprio nascimento a grande lição evangélica do simples, do amor pelos pobres, vídeo Papa Francisco, amor pelos pobres, foi um revolucionário por excelência, mas não se transformou num caudilho a serviço de grupos, porque sua missão transcendia as misérias do Império Romano e não podia, por isso mesmo, perder-se no labirinto das paixões e das artimanhas da burocracia da administração. A vida de Jesus e dos apóstolos ao lado da população cristã de Jerusalém era a demonstração prática e real dos ensinamentos que pregavam a fraternidade. Eu vou parar aqui, o texto é muito bonito, eu tenho mais coisas que eu separei, mas eu perdi a contagem do tempo e eu não sei, eu acho que eu estou já estourando bastante. E por que eu li sobre Jesus e esse trecho do socialismo e espiritismo? Porque me parece não, dentro do movimento espírita conservador, também está chegando uma versão muito próxima dessa teologia da prosperidade, desse fundamentalismo todo que a gente está vendo no mundo e que serve às forças conservadoras e que estão no poder. E foi a partir disso que nós resolvemos montar o Sejus, que nós viemos aqui para o Paz e Bem. Aliás, o Paz e Bem fez um ano, eu vi o vídeo do Mauro, um beijo, Mauro querido, de sempre. Não é à toa que o Lula fala que eles são especiais, eles são especiais. Mauro é muito especial. Então, assim, para dizer o seguinte, que essa espiritualidade está crescendo. Essa semana tem o lançamento do livro aqui em São Paulo, vou estar lá, não sei se eu vou estar às 6h30, mas eu vou estar lá para dar um abraço em quem for lá buscar os livros, vou estar lá para dar um beijo em quem estiver lá. E que essa espiritualidade, ela tem uma força que nós ainda não sabemos mensurar. Mas ela está aí, ela vem sendo construída.
pelos Leon Denis, Allan Kardec, Mariotti, Papa Francisco, e tantos outros que estão passando aí levando a humanidade. Então que nós não desanimemos. Vamos ter força, gente. Vamos expirar, inspirar, levar nosso pensamento a Deus ou aquilo que significa para nós essa paz, essa busca desse reino dentro dos nossos corações e pedir que nosso dia seja de muita paz e bem. Tem caminhos do Espiritismo daqui a pouco. Nós estamos terminando os últimos 2 livros e em breve vamos começar um livro super polêmico, a Gênese. Esperamos vocês. Paz e bem, gente. Um beijo grande. Caraca, não gravei.